Chama-se Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sua escritora tem 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de João. Estou no capítulo 7, seguindo. Acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles. Dar-se acaso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para sua casa. A mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença da mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que as mulheres que sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram-lhe retirados um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho a ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e lhe disse: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu julgo, o meu juízo é perfeito, é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também em vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico que de mim mesmo, e meu Pai que me enviou também testifico de mim. Então lhes perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai? Se conheceis a mim, também conhecerás a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita lhe falou, dizendo: Vou retirar-me, vós me procureis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suscitar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá
de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: quem é que desde o princípio vos tenho tido? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes faltava o Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeira, meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como diz tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, pois, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Decidiram-lhe eles: não, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de matar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois o diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala que ele é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes, que dentre vós que me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é Deus, ouve a palavra de Deus, porque isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritanos e tem demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônios, pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior que Abraão, nosso pai, que morreu, também profetas morreram. Quem, pois, te fazes crer, fazes ser? Jesus respondeu:
Se eu me glorifico a mim, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizes que é vosso Deus, entretanto, vós não tendes conhecido. E porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o, regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes de Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. A cura do cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siló, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos, que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai no tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Os fariseus enterraram o cego. Levantaram, pois, os fariseus, que dantes fora cego, e era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chega a ver